Então a liderança do alicerce dos fundamentos, dos princípios. É isso que a gente precisa olhar em cada parte da relação de nós conosco mesmo, né? Os princípios disso. Quais são as bases? Qual é o alicerce? Nós temos partes que são mais visíveis, né? Na nossa rotina, como o nosso sono, como nossa alimentação, nossos exercícios físicos. Coisas mais pontuais, que está diretamente ligado conosco mesmo, internamente, com as minhas emoções, com os meus pensamentos, com as minhas sensações. São áreas que a gente vem trabalhando, como é que eu lidero, como é que eu estou liderando isso. A liderança agora do alicerce, observar a base, o alicerce, o fundamento e o princípio. Qual é o princípio e o fundamento das minhas emoções? Obviamente passa por uma pergunta que nós fazemos, e eu estimulo vocês a fazerem já há algum tempo, que tem a ver com o sentido das coisas, tem a ver com o para quê e o porquê. Ele passa por esse lugar. Mas ele vai além. Ele não é só a pergunta, é a ação onde ela está fundamentada. O fundamento dela, o fundamento do meu banho, passa pelo sentido dele, pelo meu para quê e porquê. Estou dando um exemplo do banho. Pode ser do meu sono, do meu exercício físico, porque é uma ação já concretizada. Não é algo que vai vir a ser. Eu estou pensando em qual banho eu vou... Não, eu estou tomando banho, eu estou me alimentando, eu estou tomando meu café da manhã, eu estou me exercitando. Então não é qual exercício eu vou fazer, mas eu já faço. Então qual que é o sentido? Quais são os princípios desse café da manhã? E aí é muito interessante, porque os nossos princípios, numa liderança que nós estamos construindo e trabalhando, são princípios e valores além do meu ego, além daquilo que eu acho certo e errado. Esses princípios e valores têm a ver com princípios e valores universais. São princípios que também a gente vem trabalhando aqui, como o amor, como a justiça. São princípios da harmonia. São princípios do rigor, princípio da flexibilidade. São princípios que é para mim, é para você e é para qualquer um. Então, a pergunta, né, a grande pergunta é, em cada área dessa, como eu estou liderando esses princípios na minha rotina de vida. No meu sono está justo, né? Tem princípios justos, tem princípios amorosos. A base é o princípio, é o amor e a justiça. A base tem esse elemento do princípio da harmonia no meu sono, na minha alimentação, no meu café da manhã, nos meus exercícios físicos, nos meus próprios sentimentos, na construção dos meus pensamentos. Que alicerce, que base é essa que ela está calcada? E essa base é a base de Deus. Essa é a base que precisa estar conectada com os princípios do universo, daquele que foi, que é e que sempre será. Princípios justos, justos não da justiça humana, mas da justiça eterna. Isso absolutamente tem nada a ver com religião, eu sempre trago isso aí. Então a reflexão que nós temos hoje conosco mesmos, depois de ter passado pelo vício, quais são as mudanças que eu preciso para poder sair dessa questão viciante, viciada, que foi a semana passada, é em que princípio essa ação está calcada e está fundamentada. Qual o princípio? Qual a base? Qual o alicerce? Qual a rocha? Como diz Paulo, nossa ação, nossa fé tem que estar fundamentada na rocha, na pedra angular e fundamental do universo e de Deus. Isso se dá internamente e externamente, na minha rotina de vida e na liderança desse observador comigo mesmo. Os meus prazeres estão conectados aonde? Com que princípio, qual base, qual alicerce? Com esses valores que a gente acabou de falar. Eles têm esses valores ou eles não têm esses valores? Nós estamos falando de uma liderança de excelência, nós estamos falando de uma liderança em que você sai da média. Você não está envolvido à média. Tem uma maturidade, tem um outro lugar aqui. Tem uma outra situação, tem um outro querer, tem uma outra construção. E não é possível ficar chorando. Não tem espaço aqui pra gente ficar, percebe? É
compreender absolutamente a posição que você está dentro desse processo, esquecer a idade, esquecer o que for. É um processo. Mas tomar consciência disso. Falar, pô, qual é o alicerce, qual é a base? Quais são os fundamentos conectados com o universo? Em cada ação exterior, em cada parte dos meus 4 corpos. Essa é a pergunta de hoje que você precisa fazer. O dia todo. E não pode esquecer. Você não pode chegar no final do dia e falar, nossa, não. Você tem que encontrar meios para você lembrar disso. Senão não adianta você acordar às 5 horas da manhã. O que não vai fazer diferença na sua vida é você acordar simplesmente às 5 horas da manhã. É o que você faz com isso aqui. Então você tem que encontrar meios. Coloca despertador, enfia cartazes na casa, escreve na mão. Eu não sei o que você vai fazer, mas você precisa lembrar disso ao longo do dia. Senão, não serve para nada. Simples assim.